Começa a vigorar em janeiro um novo sistema de tributação do ICMS instituído pelo governo do estado. Os empresários mato-grossenses estão preocupados. Em alguns setores, o aumento pode chegar a 90%. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso, Jonas Alves. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, acabei de falar aqui que pode ter um impacto aí de 90%, tudo isso? Sim, tem alguns setores que vai impactar dessa forma, porque em função das margens que usa a empresa, em função dos seus custos, né? Então, em alguns setores que trabalham com margem um pouco mais elástica, em função de custos, por exemplo, de shopping, que tem uma carga maior de custo de aluguéis e condomínio, então isso vai realmente impactar um pouco mais. E qual o segmento aí do comércio deve ser o mais afetado por essa mudança? De um modo geral, todos estão sendo afetados, mas principalmente os setores que estão com margens mais elásticas, como, por exemplo, confecções, por exemplo. Principalmente quem está em shopping tem um impacto maior. Quer dizer, o senhor fala aí de comerciantes que têm uma margem mais elástica, ou seja, eles ganham mais com a venda do produto, é isso? Ele tem uma margem mais ampla porque ele tem custos maiores. Então, o comerciante ele coloca a sua margem em função dos custos que tem. E ele precisa ter a lucratividade, são lucratividades absurdas, mas ele precisa cobrir seus custos. Então, a gente pensa na sustentabilidade do negócio. O negócio ele tem que se sustentar, crescer e se desenvolver. As entidades que representam o setor comercial de Mato Grosso estão em contato com o governo para tentar discutir esses problemas? Sim, nós acabamos inclusive de ter uma reunião na Cefaz agora pela manhã, justamente para discutir os setores e que está se discutindo os MVA, especialmente no item da substituição tributária, que tem uma série de produtos que está na substituição tributária e agora inclusive foi ampliado esse leque de produtos. Então, a gente está discutindo justamente o MVA dessa substituição tributária baseado no preço de comercialização e no preço de custo das mercadorias. O governo do estado, ao enviar esse projeto de mini reforma tributária para a Assembleia, alegou o seguinte, que era necessária uma justiça maior na tributação, que tinha gente que poderia pagar mais e estava pagando menos. Eu discordo um pouco dessa colocação porque nós temos o que regula o preço do produto é o mercado, né? Nós já temos, por exemplo, uma dificuldade muito grande de lidar já com o comércio eletrônico, por exemplo, que é muito mais competitivo do que as lojas físicas dentro do estado. Então, o que está se colocando é o seguinte, é um aumento de imposto para a população, porque em última instância é a população que paga esse aumento, ele vem embutido no preço. E a gente está muito preocupado com a redução do consumo, porque se nós estamos num processo de retomada da economia lenta, mas estamos num processo de retomada, a população não tá aumentando o ganho dessa população, ou seja, não tem aumento de salários significativos que permita essa população consumir mais, e isso nos preocupa bastante. E um outro argumento do governo é de que o comerciante, quando ele pagava, né, na forma atual, de pagar o imposto, de forma presumida, né, na modalidade de lucro presumido, ele informava uma margem de lucro, mas na realidade ele tinha uma lucratividade muito maior do que aquela que era informada ao fisco. Essa é uma situação difícil de concordar com isso, porque quando se estabeleceu, lá atrás com Dante de Oliveira, o garantido, ele já foi uma antecipação de impostos, né? ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, a gente paga o ICMS, agora nós vamos entrar na conta gráfica e vai ser assim. Vai se pagar à medida que você comercializar o produto. Na modalidade anterior, que está vigente este ano ainda no Estado, nós pagamos antecipado. Então, houve uma negociação de carga média estabelecida com o governo para, inclusive, melhorar o caixa do governo naquela época, uma vez que estava se pagando antecipado os impostos. Então,
a vida real da comercialização é diferente, até porque os custos são diferentes. Mas o governo recebia antecipado e se resolveu durante muito tempo essa questão. Acontece que burocratizou muito, entrou muitas portarias e leis que vieram atrapalhando, virou um emaranhado de legislação, criou um custo fiscal muito grande para as empresas e até a própria gestão do Estado. Então, por isso se fez essa mini reforma para simplificar e para tentar diminuir a exigência de tanta gente trabalhando numa empresa, simplesmente para cuidar do processamento e do recolhimento de ICMS. Presidente, como todo mundo sabe, o empresário repassa o custo dos impostos para o comprador. Quer dizer o seguinte, o prejuízo vai ficar no bolso do consumidor? Isso é fato, né? Então, o custo, assim como do transporte, assim como todos os outros custos que envolvem da luz, da energia, isso tudo vai para o preço. Então, faz parte da composição de preço de um produto. Você compra um produto por 100, você tem imposto, tem frete, você tem funcionários, você tem luz, tem reforma de prédio. Então, tudo isso vai para o custo do produto e é repassado ao consumidor, sim. Agora, as entidades aí que representam os comerciantes já fizeram algum estudo mais detalhado sobre o impacto de que cada segmento terá? Onde é que vai aumentar mais o preço aí em função dessa revisão aí na política tributária do Estado? De um modo geral, vai aumentar em todos, né? A gente vê, por exemplo, no eletroeletrônicos, talvez aumente aí uns 25%, 30% o valor, não do preço, é o valor da carga tributária, ou seja, o valor, se eu pagava 100, eu vou pagar 125. Então, é aí que vai aumentar. Esse custo vai lá para o preço final. Vai lá para o preço final. Vai lá para o preço final. Então, se você pegar, por exemplo, materiais de construção, estão se discutindo isso, mas já está se falando em coisa de aumento de 60%, 50%, 60%, por exemplo, baseado nas bases que estão sendo discutidas. E assim por diante. Então, todos os setores terão um aumento significativo dos custos. É uma necessidade do governo de arrecadar mais, a gente até entende e acha que dá, mas da forma que está vindo, ela está vindo com um impacto muito grande. Agora, existe ainda alguma possibilidade do governo rever esses percentuais aí dessas alíquotas que foram aprovadas pelos deputados? Então, eu acho que a legislação é difícil da gente mudar. Veja o trabalho que deu para se fazer aqui, que estava ali. Nós estivemos diretamente envolvidos nisso durante todo o tempo, trabalhando para que saísse essa legislação de uma forma que fosse mais amena. Não foi possível, porque existe um anseio do governo realmente de arrecadar mais, especialmente no setor do comércio. A tentativa agora, então, é tentar suspender aí que se entre em vigor essa nova modalidade de cobrança, é isso? Não, ela vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2020 e agora nós estamos discutindo justamente o MVA dos produtos que estão em substituição tributária, que é uma maneira, inclusive migrou uma série de produtos, migraram para a substituição tributária, a gente até pediu isso, porque para tentar diminuir esse aumento de carga para a população. Mas, infelizmente, a coisa não está andando. Ela vai ter, da mesma forma, a gente está vendo, o cenário é esse. Então, nós temos que lidar com isso. E quando vai ter aí uma solução final para isso que os empresários estão reivindicando? A Cefaz está fazendo os estudos, ela faz cruzamento de informações, faz cálculos de medianas para discutir, para definir essa carga média, inclusive está estabelecido em lei. Então, estão seguindo o rito da lei para definir esses MVA, que vai a base onde se aplica a carga. A margem do valor agregado. Isso, onde se aplica MVA, margem de valor agregado. É onde se aplica o percentual de imposto que está previsto em lei. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado a todos.